Boa tarde a todos. Hoje eu irei explicar o método de estudos que eu utilizei para ser aprovado logo no primeiro exame de ordem que eu realizei, quando ainda estava no nono semestre do curso de Direito. Primeiramente, eu gostaria de elogiar todos aqueles que foram aprovados no exame de ordem anterior e gostaria também de dizer que aos que não foram aprovados, que não desistam, pois você somente não conseguirá se tornar um advogado se você desistir de estudar, se você desistir de tentar. E aos que forem aprovados, que deem uma chance à advocacia. Eu sei que hoje em dia está muito comum as pessoas buscarem o serviço público por conta dos salários, por conta dos privilégios que eles têm, mas deem uma chance para a advocacia. Deem uma chance para a advocacia e não trabalhem pensando somente no dinheiro. Eu sei que isso pode ser meio presunçoso, pois todos nós temos necessidades primárias, como quitar contas, como conquistar a sua casa própria, como ter o seu carro particular. Mas a partir do momento em que você conquista esse patamar de suprir todas essas necessidades primárias, elas não se tornam mais importantes assim. E outras necessidades ganham maior relevância, como você ter uma boa imagem, como você prestar um serviço que ajude efetivamente a outra pessoa e entre outras coisas. Então, antes de pensar no serviço público, aos aprovados, que deem uma chance à advocacia. Bom, então, sem mais delongas, vamos falar sobre o método que eu utilizei para ser aprovado logo na primeira fase. Bom, no exame de ordem no geral, nas duas fases. Bom, a primeira fase do exame de ordem, ela contém 80 questões e você necessita acertar metade delas. Dessas 80 questões, você tem que estudar 17 disciplinas. É um número realmente extenso de disciplinas para serem estudadas. Bom, eu pensei da seguinte forma: eu não necessito acertar muito mais do que 40 questões, né? Eu não preciso me preparar para um patamar de acerto maior do que 40, tendo em vista que não tem concorrência nenhuma a prova da OAB. Eu tenho que acertar o mínimo. Se eu acertar 40 questões ou se eu acertar 80, no final das contas vai dar a mesma. Então, eu vou escolher um grupo de matérias que eu tenha mais afinidade e um grupo de matérias que tenha uma certa relevância em termos de questões na primeira fase, na fase objetiva. Então, eu escolhi algumas disciplinas que eu vou dizer agora. Eu escolhi ética, direito constitucional, direito tributário, direito administrativo, direito penal, processo do trabalho e direito do trabalho. Eu escolhi o total de 8 disciplinas dentre 17. E por que, por exemplo, eu não escolhi direito civil? Porque eu fiquei com receio, tendo em vista que a matéria de direito civil é muito ampla e eu achei que iria perder tempo demais estudando essas disciplinas. A matéria de direito tributário eu escolhi justamente porque ela seria a minha segunda fase no exame de ordem. Ética eu creio que seja fundamental para qualquer plano de estudos, porque são 8 questões em uma disciplina com um conteúdo relativamente pequeno e simples, então vocês têm que saber disso. E direito penal, processo do trabalho e direito do trabalho, eu escolhi porque eu tive uma certa vivência, eu tive uma certa familiaridade e eu tinha uma certa familiaridade com essas áreas. Foi por isso que eu escolhi essas disciplinas. E constitucional e direito administrativo eu acho que é a base para qualquer plano de estudos também, né? Elas envolvem praticamente todas as matérias que você for estudar. É importante que você tenha constitucional e administrativo muito bem estudados e revisados. Bom, eu segui esse método e com a soma das matérias deu um total de 49 questões. No exame de ordem que eu fiz, eu acertei 47 questões. E por que eu me debrucei somente nessas matérias e não estudei todas elas? Eu levei em consideração também o fato de o exame de ordem conter 4 alternativas, sendo apenas uma correta. Ou seja, mesmo sem estudar nada, eu já teria 25% da prova. Então isso me deu mais tranquilidade para estudar somente essas matérias. E acabou dando certo, eu acabei sendo aprovado na primeira fase. Na segunda fase, eu escolhi a disciplina de direito tributário. E como que eu fiz para estudar a segunda fase?
eu estagiei praticamente 3 anos na área tributária, foi por isso que eu escolhi esta área. E eu praticamente peguei todas as provas anteriores e realizei. Eu acordava às 5 horas da manhã e realizava as provas e corrigia conforme o gabarito disponibilizado pela FGV de um jeito bem rígido. E eu percebi que o examinador ele não quer saber muito na segunda fase se você tem o domínio da matéria ou não. Ele quer saber se você identificou o artigo, ele quer saber se você identificou a norma aplicável ao problema que ele propôs. Então eu percebi que pelo menos na disciplina de direito tributário é muito claro você enquadrar a tese que ele está propondo a um artigo específico, certo? Então, se você procurar no código, você encontrará a resposta dentro de um artigo fechado, certo? Ou dentro de uma súmula. E isso traz a responsabilidade de você, estudante, se familiarizar com o código, né? Você tem que ler a questão e logo identificar no código o local em que você encontrará o rol normativo, o local em que você encontrará as súmulas correspondentes àquele assunto ou os artigos correspondentes àquele assunto. E como que eu fiz para estudar para a primeira fase? Porque eu falei a minha estratégia, mas não falei como eu estudei. Eu realizei diversas questões, né? Eu peguei o conteúdo que eu já tive da faculdade, realizei alguns cursos à distância, realizei alguns cursos preparatórios à distância pela internet e resolvi muitas questões. Eu resolvi praticamente todas as provas objetivas e fui fazendo as atualizações legislativas. Eu resolvi inclusive as provas que nem da FGV eram daquela época. E isso me deu bastante segurança, porque no começo eu fui resolvendo as provas e fui percebendo uma média de 34 acertos, de 35, então eu aprimorava mais ainda os meus estudos e nas minhas revisões, até que chegou um ponto em que eu estava acertando praticamente todas as provas acima de 40 questões. Teve um simulado que eu realizei que eu acertei 53 questões, e quando eu cheguei na prova objetiva eu senti bastante segurança, porque eu realizei vários exames e em todos eles eu estava conseguindo a média para ser aprovado. E não tem porquê você estar conseguindo as notas que você precisa nos exames anteriores e não conseguir no exame que você irá realizar. Isso traz bastante segurança ao candidato. Bom, basicamente foi esse o método que eu utilizei. Em síntese, na primeira fase, eu elegi algumas disciplinas, as que eu considerei mais importantes, não todas elas, e me debrucei ao estudo somente delas. E na segunda fase, eu me dediquei à resolução das provas anteriores, até para me familiarizar melhor com o uso do Badmecum. Então, eu espero que este vídeo sirva de ajuda às pessoas. E se houver alguma dúvida, poste o seu comentário abaixo. E espero que realmente tenha ajudado do fundo do meu coração. E não desista se você ainda não for aprovado. E aos aprovados, deem uma chance de advocacia que vocês não irão se arrepender. Grande abraço a todos e até mais.